Pessoal do segundo ano, vamos dar continuidade então à nossa aula, já finalizando ela, faltou só um pouquinho, né? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês grifarem esse primeiro parágrafo para mim, da página 61, ok? A hegemonia inglesa durante o reinado português no Brasil ficou evidente nas relações políticas estabelecidas pelos tratados assinados entre as duas nações. O Tratado de Navegação e Comércio e o Tratado de Aliança e Amizade permitiram aos ingleses privilégios comerciais, liberdade religiosa e julgamentos especiais, por exemplo. Então, vejam bem, essa primeira política de abertura dos portos, a gente pode ter como primeiro sinal de ruptura entre a colônia Brasil e a metrópole. Porque se anteriormente esse comércio era feito de uma única via, né, uma via de mão dupla, uma via de mão única, perdão, entre Brasil e Portugal, a partir do momento em que a coroa portuguesa se muda para o Rio de Janeiro e as necessidades são reconfiguradas, rompe-se essa linha e a Inglaterra, então, começa a negociar diretamente com a colônia. Tá? Então, nós temos aí os primeiros fiozinhos dessa relação entre metrópole e colônia já se esticando aí, se desfazendo. A abolição gradativa do trabalho escravizado e a limitação do tráfico negreiro à África, estabelecidas pelos tratados, no entanto, não foram cumpridas. Tá? Isso só vai ocorrer muito posteriormente, já no final dos anos de 1800. Nesse sentido, a escravização de africanos e seus descendentes foi pouco alterada política e juridicamente, até meados do século XIX, quando uma série de estratégias utilizadas pelos escravizados, juntamente com a proibição do tráfico negreiro, foi aí ganhando espaço pela busca da sua liberdade. Um ponto muito importante da gente falar a respeito dessa abertura dos portos e desses tratados comerciais de navegação estabelecidos entre Portugal e Inglaterra, é que fica, então, estabelecido um preço de uma taxa de imposto de 15% em relação aos produtos ingleses comprados pela colônia e, consequentemente, os produtos da colônia que são enviados para a Inglaterra. Bom? Então, fica aí estabelecido essa taxa alfandegária de 15% para os dois países, tá? As práticas metropolitanas logo entraram no lugar na administração do Brasil. Afinal, era necessário encontrar colocação para toda a corte transferida com a família real. Órgãos e instâncias foram reformulados e passaram a atuar na colônia, especialmente como forma de justificar a imensa quantidade de empregos públicos. Muitos desses serviços eram ineficientes e a corrupção, suborno, a propina faziam parte do cotidiano, especialmente em razão dos atrasos e da má remuneração dos funcionários públicos, como lembra o historiador Raimundo Campos. Né? A coisa não mudou muito, né? Vamos ser bem sinceros. O aumento nas taxas e nos impostos e a concorrência dos produtos brasileiros os produtos ingleses, desgostavam os brasileiros. E aí nós vamos ter uma parte muito importante da nossa história, que é a elevação do Brasil a Reino Unido. Então, nós deixamos de ser uma colônia, né? E passamos a ser o Reino Unido, o Brasil, a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, tá? Só que em meio a essa elevação do Brasil, que deixa de ser uma colônia e passa a ser um Reino Unido, começa, então, os conflitos internos, os conflitos civis. E o primeiro deles é a insurreição pernambucana, tá? Esse conflito que vai estourar aí no Nordeste em meados de 1817, tá bom? Então, esse próximo parágrafo também vou pedir para vocês grifarem ele para mim, tá? No Nordeste, em 1817, se vocês quiserem fazer um ganchinho ali e escrever insurreição pernambucana, estourou uma revolução que tinha como objetivo o fim da centralização política da corte, tendo como base as ideias liberais. Tal revolução, retornando só, nós estudamos já liberalismo, que é baseado no quê? Numa filosofia de liberdade e igualdade entre todos, tá? Tal revolução buscava constituir um novo governo
que era motivada pela carestia e altas dos preços decorrentes da seca de 1816, pela diminuição da produção algodoeira e a exportação de açúcar, e pela dependência comercial devidas aos portugueses, que dominavam o comércio com os ingleses. Próximo parágrafo também vocês podem grifar, tá? A participação popular foi intensa nesse movimento bastante heterogêneo, que aglutinava grandes proprietários, comerciantes, clérigos, militares e homens livres. Com as influências da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos e da América Espanhola, os revolucionários, depuseram o governador e instauraram um governo provisório, organizado em torno de uma lei orgânica que determinava as bases do novo governo, um regime republicano, de liberdade religiosa, de imprensa e comércio, assim como a garantia a direito de propriedade, tá? A intranquilidade política vinha também do reino. Nós temos nesse momento, além dos conflitos internos dentro do Brasil, a Revolução do Porto, né, estourando lá em Portugal. Os revolucionários, lá no caso português, substituíram o governo tutelado pelo inglês Beresford e convocaram as Cortes Gerais Constituintes da nação portuguesa. Essa Assembleia tinha como principal tarefa elaborar uma Constituição para Portugal. A nação empobrecida buscava, na recolonização do Brasil, a saída para a sua crise econômica, pois o liberalismo propagado pelos revolucionários só servia para Portugal. Ou seja, o Brasil deveria voltar ao status de colônia, tá? Perdendo aí, então, a sua característica de Reino Unido. Essa forma de pensar a política econômica exigia o retorno da família real, que, sob pressão, decidiu pelo retorno e deixou o Brasil para Dom Pedro de Egito. Então, a corte portuguesa retorna, então, só em 1820, fica aí 12 anos no território brasileiro. Então, João VI, então, retorna para Portugal para assumir o seu trono como rei e deixa o seu filho, Dom Pedro, que nasceu no Brasil, né, para reger a nação. Tá? Próximo capítulo, né, já no terceiro bimestre, nós vamos trabalhar justamente o quê? O primeiro e o segundo reinado no Brasil. O primeiro reinado esse de Dom Pedro I e o segundo reinado que diz respeito ao governo de Dom Pedro II. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Um bom final de semana para vocês, um bom feriado. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. É só vocês me chamarem no WhatsApp, tá bom? Até mais, gente. Tchau.